Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha as nossas meditações sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, pelos meios sociais aqui pelo Instagram, mas também pelo YouTube e pelo nosso canal aqui Instagram, YouTube e Facebook. Um abraço grande para você. Já há um tempo que a gente não tem se encontrado, sobretudo depois desse meu período de férias que tive aí no Brasil. Estava muito mais difícil conexão em certos momentos, então nós ficamos sem esses nossos contatos periódicos ou diários, como era o nosso costume. Estamos aqui um pouco tentando improvisar esse nosso contato, mas hoje eu quero chegar a fazer um abraço muito especial às amigas e aos amigos da paróquia de Nossa Senhora das Dores, em Croatá, aí no Ceará. Na noite de ontem, convidado pelo Padre Freitas, nós pudemos ter um momento de preparação para a Assembleia Paroquial, que vai ser realizada no próximo dia 26 de fevereiro. E ontem nós fizemos um momento de reflexão, de estudo, de aprofundamento, a partir das diretrizes evangelizadoras, da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Então, um abraço a essas amigas, esses amigos que estivemos reunidos aí no dia de ontem. Um abraço aqui, bom dia para Jussara Malta, para Dora, Deus te abençoe. Dora, foi uma alegria poder me encontrar com você, também com o Edis, nesses dias aí que estive pelo Brasil. Uma boa experiência essa de poder estar junto a comunidades e pessoas da nossa querida diocese de Amargosa. Infelizmente, com esse período de pandemia, nem todo o encontro que eu gostaria de ter foi possível de ser realizado. Mas aqui estamos nós nessa nossa tentativa de estar juntos e refletindo. Hoje a liturgia nos apresenta o capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos, versículos de 38 a 40. É quase que desnecessário repetir e dizer para você que o Evangelho de Marcos é aquele mais curto dos evangelhos, dizer para você que esse foi um evangelho que é o resultado da catequese, que costuma-se na tradição dizer a catequese de Pedro, que ajudava aqueles que se preparavam ao batismo. É uma catequese para catecúmenos, para pessoas, portanto, que estavam se preparando para receber o batismo. Normalmente pensava que esses cristãos, essas pessoas que estavam se aproximando do batismo, eram daqui, da comunidade de Roma, que se aproximavam das águas do batismo. E nós já estamos nos avizinhando do tempo da Quaresma, que é o tempo também que cada um e cada um de nós utiliza para renovar as promessas do próprio batismo. O evangelista Marcos quer nos ajudar a responder a essas perguntas. Quem é Jesus? O que é que significa ter fé em Jesus? E assim Marcos nos ajuda com o seu evangelho a fazer passos neste caminho. No capítulo que nós lemos no sábado passado, o sábado nós começamos a ler o capítulo 9, versículos de 2 a 13. Nós vimos uma cena muito famosa, que é a chamada cena da transfiguração de Jesus sobre o monte, que é uma cena que todos os anos nós lemos no segundo domingo da Quaresma. Ou seja, essa cena do Evangelho quer dizer para mim e para você que a transfiguração é uma imagem do nosso próprio batismo. E ali estão 3 discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, que sobem a montanha com Jesus. As vestes de Jesus ficam transfiguradas, ficam roupas brancas. Ela é a mesma veste que a gente recebe no dia do batismo. E aí a gente deve lembrar de uma coisa, que no batismo nós não somos apenas revestidos com uma veste branca. Vai dizer o apóstolo Paulo que nós que somos batizados em Cristo somos revestidos de Cristo. Cristo é a nossa própria veste, Cristo é a nossa roupa. Não é? Tem aquela música famosa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Então no banquete que o Pai prepara para nós, na festa que o Pai prepara para nós vamos revestidos de Cristo. Lembra o filho pródigo que recebe uma veste nova, a roupa bonita que o pai manda colocar
no Filho, então a roupa nova que a gente recebe é Cristo mesmo, é dele que nós nos revestimos para comparecer diante do Pai. Então foi a cena que nós vimos no sábado. A segunda-feira começou a gente vendo um texto do Evangelho que era um pai de família, quando os discípulos descem do monte com Jesus, encontra um pai de família que faz uma queixa para Jesus, que o filho dele era possuído por um espírito que deixava o filho todo enrijecido, e o menino espumava, o espírito jogava o menino na água, jogava o menino no fogo, e os discípulos de Jesus não puderam expulsar aquele espírito. Algumas coisas para chamar a atenção desse espírito, que joga o menino no fogo, que joga o menino na água. O batismo, o que faz? A gente recebe o Espírito de Cristo e nesse batismo nós somos mergulhados. E o pai disse que o Espírito jogava o menino no fogo e na água para matá-lo. Nós somos batizados na água do batismo, com o fogo do Espírito Santo. São João vai dizer assim, olha, eu batizo vocês com a água, vai chegar aquele que vai batizar vocês com fogo. Porém, esse fogo no qual nós somos batizados não é um fogo que nos mata, é um fogo que nos renova, que nos purifica. Purificar é uma palavra que tem dentro uma raiz grega pur, que significa fogo, não é? Purgante, purgatório, são palavras todas que remetem à purificação. Então nós somos chamados a sermos purificados nessa água do batismo. Pois bem, aquele espírito que enrijecia o menino estava possuído de um espírito surdo e mudo. Então existe um certo espírito hoje que paira no mundo que é chamado um espírito de enrijecimento, é um espírito de endurecimento, um espírito que faz o coração do homem ficar duro como uma pedra. O pai no monte, quando fala aos discípulos, diz assim, este é o meu filho amado, escutai-o. Então o espírito que deve mover a gente é o espírito de Cristo, que nos leva a dialogar. Não é o espírito que enrijece a gente nas posições da gente e não nos faz falar e não nos deixa escutar. Como é que anda a nossa escuta uns dos outros? Como é que anda o nosso coração enrijecido? A gente se fecha para o outro? Ou a gente tem esse espírito que é o espírito de Jesus, que nos faz dialogar, que nos faz falar uns com os outros, compreender a posição do outro? Então nós estamos vivendo num mundo, infelizmente, esse espírito que não nos deixa entrar em diálogo, não nos deixa entrar em comunhão. Ontem o evangelho que nós escutamos é o evangelho da festa da Cátedra de São Pedro e hoje nós retomamos a leitura do evangelho segundo Marcos e hoje o texto que a liturgia nos oferece é o capítulo 9, versículos de 38 a 40. Quando Jesus chegou em casa, depois de ter expulsado aquele demônio, os discípulos perguntam, mas Senhor, por que é que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus diz, porque tem certos espíritos que só podem ser vencidos com a oração. Gente, o que é oração? A oração é diálogo com Deus. Ou seja, quando muitas vezes a gente não consegue mais diálogo entre nós, a gente não consegue escutar o outro, não consegue falar com o outro, a gente se enrijece na posição da gente. O que é que a gente deve fazer? Buscar o Espírito de Deus através da oração, porque a oração vai amolecer o coração da gente, vai dispor a gente para dialogar, para escutar o ponto de vista do outro, para dar a palavra da gente também para o outro. Ou seja, é no diálogo com Deus que a gente se prepara para dialogar com o irmão e vencer todo o espírito de enrijecimento, de dureza. Aquele menino se enrijecia todo, não falava, não dava uma palavra, espumava por conta daquele espírito que possuía aquela criança, aquele jovem ali, que aquele pai levou para Jesus. Olha só, o evangelho de hoje, depois que Jesus deu aquela palavra, um dos discípulos, um que estava com Jesus no monte, João, porque estava no monte, Pedro, Tiago e João, um deles, João, toma a palavra e diz para Jesus, mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Como será que o coração dos discípulos reagiu nessa hora, já que entre os discípulos eles não estavam conseguindo expulsar um demônio, e agora alguém que de fora começa a expulsar um demônio em nome de Jesus. E aí, quando eles contam isso com uma certa admiração, ele diz para Jesus, vimos este homem expulsando demônios em teu nome, mas nós o proibimos.
Aqui a pergunta nossa é: por que será que João e os outros discípulos proibiram este homem que expulsava demônios em nome de Jesus, coisa que eles não estavam conseguindo fazer? Nós o proibimos, diz o João, e dá o motivo. Ele diz por quê? Porque ele não nos segue. Este pronome aqui, nos, é muito importante. Porque ele não segue a nós significa eles os discípulos, mais Jesus, ou seria eles os discípulos, que não seguiam, eles não seguiam os discípulos. Eles não pôs em referência assim: nós o proibimos porque ele não te segue. Diz porque não nos segue. Muitas vezes nós queremos ser controladores da obra de Deus. Queremos fazer de nós os critérios para nós dizermos se alguém deve ser acolhido ou não acolhido, se ele está no caminho certo ou se ele está no caminho errado. Eles se puseram como critério. E Jesus? O que foi que Jesus disse depois de ter escutado essa história? A resposta de Jesus para eles foi a seguinte: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para falar mal de mim. Veja como o critério usado por Jesus é um critério de abertura, não é um critério rígido. Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Jesus parte de salvar o princípio do outro, de abrir o seu coração para o outro, de acreditar na bondade que está no coração do outro. Minha amiga, meu amigo, que tal no dia de hoje também nós fazermos a mesma coisa? Acreditarmos na bondade que está dentro do outro, não partirmos de um pressuposto que o outro não está com a gente, que o outro está fechado contra nós. Que tal ampliarmos a nossa visão e tentarmos ver mais cooperação do que perseguição, concorrência ou competição na nossa vida? E Jesus conclui dizendo assim: quem não é contra nós é a nosso favor. Ou seja, se não existe uma declaração clara, evidente, sem dúvida alguma, de que há uma posição contrária a nós, nosso coração deve estar aberto, acreditando que aquele outro está a nosso favor. Portanto, eu creio que o dia de hoje continua nos ajudando a nos libertar do espírito do enrijecimento, do espírito do fechamento, da competição, que vê no outro sempre uma atitude de perigo. Quando eu vejo no outro uma ameaça para mim, eu só tenho duas atitudes: ou eu fujo, eu corro, ou eu ataco. E os discípulos fizeram isso, atacaram logo, proibindo o outro de fazer o que ele estava fazendo. No dia de hoje, peçamos a Jesus a graça de uma abertura do nosso coração. Não partirmos para o ataque do outro, mas para vermos que pode haver possibilidades de abertura, de diálogo. Aquilo que dizia São João 23, vamos olhar para aquilo que nos torna próximos, para aquilo que nos avizinha e não para aquilo que nos separa, para as nossas diferenças. Porque quando nós olhamos demais para as nossas diferenças, surge também a nossa indiferença, o nosso fechar o nosso coração, a frieza em relação ao outro, a incapacidade de estender a mão. Busquemos no dia de hoje um olhar positivo sobre a nossa existência, sobre as nossas relações. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Amém. Eu quero aqui mandar um abraço a vocês que estão acompanhando essa nossa live, Santos SR17. Um abraço para você, um abraço para Edilma, um abraço aqui para a Dora, para a Jussara, para a Flávia Santana, um abraço para a Consa Rezende, Bom Conselho, um abraço a você e toda a sua família. Jussara, de verdade, matei um pouco aí a saudade do Brasil. Eu não sei se eu matei a saudade ou fiz a saudade aumentar dentro de mim, porque a gente volta sempre com saudade no coração. Mas isso também é bom, não é? A gente sentir que o coração da gente é vivo, é capaz de amar, de se relacionar, de sentir falta, de ter carência. Então isso são coisas boas, a gente se sente como criatura viva realmente. Um abraço também para Pati Matos, Padre Eliseu, um abraço para você aí, não é? Em Pernambuco, um abraço para Bia Ângelo, para Joana Josia, em Feira de Santana. Josi, um abraço, saudades. Um abraço também para Mari Caldas.
para Cleo Lima Santos, para Meire, fiquei te devendo a visita, passei por Amargosa, mas foi tudo muito corrido, era resolvendo coisa de burocracia, sistema fora do ar e tinha horário para voltar, mas eu vi teu esposo, né? Vi a tua cara metade, então eu certamente já te transmiti o abraço que eu te mandei. Deus te abençoe. Moringa Júnior, um abraço. Moringa, dessa vez não deu para eu ir lá ver o pedaço da mata, né? A gente ficou comprometido, eu ia chupar cacau lá e tudo, mas não deu não. Quem sabe numa próxima. Isabela Fazendas, um abraço para você, um abraço para a Natália. A Natália também ficamos nos devendo esse nosso encontro. Foi tudo muito corrido. Dá um abraço também em Célia e todos aí da família, Paulinho, todo mundo. Um abraço para Rita de Cássia aí em Conceição do Almeida, para Lilia da Viluna, Mima Costa, um abraço para você também, né, para o seu pai, seu Antônio e toda a sua família. Então, portanto, aqui um abraço também para Leo Passos e a todos que vão acompanhando essa nossa live, essa nossa transmissão. E assim, devagarzinho a gente vai se colocando em ordem. Eu, sinceramente, ainda não sei como é que, se os nossos encontros continuarão diários, se eles continuarão alguns dias na semana. O certo é que eu quero salvar sempre o dia de domingo como um dia realmente de nosso encontro e de live. E vamos ver o que é que a gente consegue fazer com os dias da semana. Esses são os mais difíceis, às vezes, pelos deslocamentos e organização dos horários de estudos e tudo mais. Mas, na medida do possível, nós vamos estar aqui juntos, vamos meditar a palavra de Deus, porque eu sei que nos faz bem. Um abraço grande para vocês, um dia abençoado, cheio da graça de Deus nosso Senhor.